Bom dia, estamos aqui para debater um assunto muito atual, a violência escolar e suas implicações jurídicas. A nossa entrevistada, a Meire Fava Emery, da Emery Consultoria Jurídica, ela é advogada e consultora educacional. Nossos convidados é o professor João Negrelo, psicólogo educacional e professor do Centro de Pós-Graduação do Bagose, e a Ana Paula Pichetti, especialista em pedagogia terapêutica. Não saia daí, voltamos já para ver. A violência escolar tem implicações jurídicas? Não saia daí. Veja a diferença entre aula normal e aula com 40% de atividades práticas da pós-graduação OPET. Aula normal, aula com 40% de atividades práticas. Vamos mostrar mais uma vez. Aula normal, aula com 40% de atividades práticas. Faça pós-graduação OPET e valorize o seu currículo na prática. Ligue 3028 28 28 ou acesse o nosso site. Pós-graduação OPET. Aprenda na prática. Pratique aprendendo. Atenção profissionais de educação e saúde. O CIAR e a Faculdade de Artes do Paraná iniciam uma turma de pós-graduação em psicomotricidade relacional com certificação reconhecida pelo MEC. Participação de Anne Lapierre da França, Leopoldo Vieira do Brasil e Vitor Fonseca de Portugal. O curso é fundamental para o seu trabalho e essencial para a sua vida. Inscrições 3343-6964. Olá, estamos de volta para debater a violência escolar e suas implicações jurídicas. Mas antes disso, eu quero falar para vocês do primeiro seminário de Educação Infantil e Ensino Fundamental que está sendo promovido pelo SINEP Paraná, Sindicato das Escolas Particulares, e o Simpropar. Isso acontecerá no dia 17 de março. São diversas palestras, almoço, coffee break. É um seminário muito legal. Você que é professor da rede pública ou da rede privada, você está convidado. Você pode saber mais a respeito desse simpósio no site do SINEP, www.sineppr.org.br, ou pelo telefone 3078-6933. O custo é só R$ 30. Não deixe de dar uma olhada na programação. Meire, o que a gente pode... As pessoas que estão em casa ficam pensando, violência escolar. O que é violência escolar? Bom, a violência escolar nós poderíamos falar dela juridicamente, mas não é o caso aqui. Então, o que seria uma violência escolar hoje para nós, educadores? A violência escolar ela pode se traduzir através de um bullying, que é quando uma criança ou uma adolescente coloca apelidos em outras crianças, né, ou em sala de aula. Sempre aquele que tem um domínio maior da turma pode chamar uma criança de gordo, magro, magrelo, outras coisas assim, que nós chamamos de bullying. Isso é uma violência psicológica, que marca essa criança para o resto da vida. Essa criança, um dos casos, né? Essa criança, o que acontece? Essa criança, esse adolescente, ele vai guardando isso. E, com o tempo, ele começa a se tornar indisciplinado e também pratica violência. Agora, um outro tipo de violência que nós temos é justamente aquela violência de briga mesmo, de bater, de machucar o colega, de empurrar, né? Porque quer machucar realmente aqueles grupinhos que se encontram dentro da escola ou até marcam para, vamos supor, para fazer uma briga mesmo fora da escola. Isso é a violência escolar. Só que a violência dentro da escola ela pode ser física, simbólica ou verbal. Mas essa violência, as pessoas pensam em violência escolar, pensam na relação do professor com o aluno. Sim. Né? E isso também tem implicações? Pode acontecer. E tem implicações? Tem implicações jurídicas. Então, vamos imaginar aqui que um professor, começando pelo professor, pratica uma violência com o seu filho. Se ele chega a bater no seu filho, que quase isso não acontece, mas se acontecer, a escola vai ser chamada juridicamente, né? Agora, o que mais está acontecendo hoje nas escolas brasileiras é o inverso. A criança ou adolescente é que está praticando violência contra seu professor. Né? Isso também tem problemas. Isso tem muitos problemas. O que acontece? Se o seu filho pratica uma violência contra o professor, ou até vamos falar dos crimes informáticos, né? Que hoje nós estamos muito falando de crimes informáticos. O seu filho entra na comunidade dele, do Orkut, tira uma foto com o seu celular da sua professora ou do seu professor, coloca nessa comunidade que todas as crianças e adolescentes conhecem e coloca, vamos dizer assim, a professora X é horrível, ela é feia, ela não sabe o que faz. O que é isso? Isso é um crime.
Só que os pais não sabem disso. Eles acham que isso é uma brincadeirinha. Quer dizer, o adolescente ou a criança pode ser registrada uma queixa da polícia. Pode. Nesse caso, o adolescente que sofreu o ato ou o próprio professor, ele vai fazer uma queixa, ele vai na delegacia de polícia, vai fazer uma queixa na delegacia e quem é que vai ser chamado? É você, É o pai. pai da criança ou do adolescente. O pai é o responsável. Ele é que é Responsável. chamado. Professor João, lá, o senhor é professor universitário e psicólogo de um colégio, né, de educação infantil. Como é que acontece como é que você resolve esses conflitos, essas violências, essas pequenas violências dentro da escola? Bom, a gente sempre conta com a questão jurídica a princípio. A gente sabe, por exemplo, que o ser humano quando nasce, ele já sofre um ato jurídico, né? Ele tem que ser normatizado, né? Hora de comer, de beber, né? E com o fator psicológico não é muito diferente do biológico. Então são passados valores, né? Quando uma criança chega na escola a praticar o bullying, né, como a doutora falou bem, né, e usa todos isso, já está faltando um referencial dentro da família, né? Então, o que a escola ela procura fazer? Ela procura normatizar isso dentro de um regimento interno, até para se respaldar, porque é um referencial jurídico. O regimento interno é a lei da escola. É a lei da escola, onde lá vai estar claro, né? Praticou a violência contra o colega, né? A agressão, né? Tem lá as primeiras sanções, né? Até ser orientado, passar pela orientadora educacional, pelo departamento de psicologia, né? Até ser chamado os pais. Quando a questão começa a crescer e não tem isso, aí a gente pede a questão jurídica como a doutora, até explicar aos pais isso que a doutora colocou muito bem, né? Com a questão, qual que são as implicações com relação a esse processo. Que existem sim implicações jurídicas com relação a esse fato. Mas a escola normatiza já isso, já é colocado dentro de uma agenda todo esse processo de normatização, né? Porque nós convivemos numa sociedade. Se nós perdemos esse referencial e a escola é uma microcidade, né? E você tem que ter essas normas, e você perde também o referencial dentro da escola. Perde o referencial de instituição. Da instituição. Ana, você como especialista em pedagogia, né, terapêutica, eu vejo essa discussão, não, porque a criança chamou de gordo, chamou de baixinho, isso tem um nome bonito agora que é bullying, né? Mas no meu tempo, eu sempre fui baixinho, sempre fui apelidado, as pessoas... Sofreu bullying sempre, sofri, na verdade, a gente não entendia Na dessa época maneira. não era né? bullying. Mas não é um pouco parte da formação, quer dizer... É uma dúvida que eu sempre tenho. Não é um pouco parte da formação? Quer dizer, a discriminação não é da natureza humana e a pessoa discriminada que tem que saber lidar com isso? Não é um pouco isso psicologicamente? Na verdade, a tendência de todas as pessoas é sempre buscar no outro a sua fraqueza, né? O seu ponto fraco para destacá-lo, até porque destacando a fraqueza do outro, as minhas também não aparecem, né? Isso é uma tendência muito típica da criança, humana. Do adolescente, e que se não trabalhada, perdura até a vida adulta, né? A gente vê muitos adultos agindo dessa forma ainda hoje, né? A grande questão, que daí eu queria complementar, reforçar o que fala o professor aqui, é o seguinte: existe uma normatização na escola, né? Existe a normatização jurídica, que é a maior, a normatização da escola, que é o regimento, e a criança infringe. Ela não cumpre essa normatização. Então, o que você faz? Essa que é a questão. Te chamavam de baixinho, né? Ou chamam alguém de gordinho, ou desrespeito, o professor põe uma foto de um aluno, de um professor no Orkut. Mas o que a escola pode fazer? O que ela pode fazer é que está a grande diferença do como que ela faz para você atingir um resultado bom, ou do como que ela faz e não atingindo um resultado... Até para evitar uma coisa mais... Maiores. E até para que isso gere um sofrimento ou não. Porque você me disse agora, eu não tenho que aprender a lidar com essa frustração? Também. Pois é, porque essa é a pergunta que eu queria fazer para a Meire. Quando nós vamos discutir na justiça, Meire, certas coisas, por exemplo, esses casos, né? Uhum. Nós saímos da relação humana, porque a escola, né? A escola é uma instituição essencialmente de relação humana. Né? E nós precisamos aprender a lidar com essas coisas. Né? Sim, claro. Ou seja, as pessoas diferentes, né? E ninguém é igual a ninguém. Quer dizer, eu sempre olho e vejo, todos são diferentes. Todos são diferentes. Né? Nós precisamos aprender a lidar com essas diferenças, não nós com as diferenças dos outros, com as nossas diferenças. Sim. Né? Esse é o ideal da relação humana. Sim. Quando nós levamos isso para a esfera jurídica, para a esfera dos tribunais, que é uma tendência hoje, Sim. né? Quer dizer, a pessoa olhou feio, moda. É meio moda, né? Vou ganhar um dinheirinho com isso, né? Isso. Nós saímos dessa relação, quer dizer, nós deixamos de ensinar para nosso filho, para nosso adolescente, que da relação humana, claro que os excessos têm que ser
Né? É por aí mesmo? Sim, é por aí mesmo. Na verdade, existe uma relação humana dentro da escola. Só que nós estamos perdendo essa relação, porque os pais, os responsáveis, como você disse agora há pouco, virou moda. É moda agora processar uma escola. Só que esquece que na hora do processo, a escola pode provar que o seu filho errou. Não foi a escola que errou. Só que os pais e a escola, nós temos que nos preocupar que, quando nós chegamos na esfera judicial, acabou a relação humana. Lá é jurídico. É lei. O que a lei diz, é lei. Quem é que vai observar isso daí? O bom senso não existe mais. Não existe mais. É o que está aprovado. Então, a escola, por sua vez, tem um regimento, tem normas. O aluno pratica um ato indisciplinar ou infracional, o que acontece? A escola está toda documentada. Ela não vai chegar sem nada na justiça. Na justiça. O que ela vai fazer? Ela vai levar o dossiê do aluno e vai mostrar para o pai que ele realmente praticou aquilo e que essa relação acabou. E aí o que acontece? O pai será também processado. Porque Meire, veja, quando nós falamos muito da violência escolar, existe muito essa tendência, os professores têm muito medo, né? Os professores têm muito medo, principalmente os professores de adolescente, né, de ser processado. A gente escuta isso todos os dias. Sim, sim. Né? E eles acabam não se dando conta, o professor não tem essa noção, isso eu gostaria que você falasse, que ele também tem os seus direitos, ele pode exercer esse direito, porque o respeito é uma via de mão dupla, né? Sim, sim. Então, eu gostaria que você... na verdade, assim, o que está acontecendo hoje com os professores, com os educadores, é que devido a esse aumento de ações judiciais, vamos dizer assim, eles não se aproximam, não querem nem se aproximar da criança e do adolescente, por medo de ser processado. Então, essa relação humana entre professor e aluno está acabando. Ficou truncada. Ficou truncada. Então, eu não vou nem chegar perto da Ana, vamos supor que a Ana é uma aluna, e tocar na Ana porque ela pode me processar por assédio. Eu não posso encostar no braço de aluno que eu estou praticando uma lesão. Então, isso está acabando entre o professor e o aluno. E nós temos que... E isso é ruim. É muito ruim. Agora, o professor, ele tem que ter ciência de que, dentro da sala de aula, ele é a autoridade máxima. Sempre será, sempre foi. A lei pode mudar, mas ele é a autoridade máxima. E o que está acontecendo hoje é que muitas crianças e adolescentes chegam para o professor dentro da sala e dizem: eu sou o seu cliente, eu pago a sua escola. Gente, isso não pode acontecer. Lá dentro é professor e aluno. Eu sou professor, eu sou autoridade, você é aluno. Você não paga a escola, quem paga a escola é o seu responsável. A relação cliente é escola e responsável. Família. Família. Dentro da sala, professor-aluno. Então isso, o professor está perdendo também por medo. Medo Mas é de ser mais por acionado. falta de posicionamento, você acha? Eu acho que é falta de posicionamento. E, na verdade, os professores eles têm que ter ciência de que o mesmo direito que uma criança e um adolescente tem, ele também tem. E nós temos que pensar também o seguinte, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não veio só trazer direitos, mostrar os direitos das crianças e dos adolescentes, mas eles também possuem deveres. Inclusive para a família, né, Meire? Para a família. A família, como cumpridora do seu papel de educar e de acompanhar o desenvolvimento escolar, ela tem que exercê-lo, né? Quando o aluno é cobrado na escola, pela escola, em relação ao seu desenvolvimento cognitivo, cabe à família, né, esse acompanhamento. E como que, por exemplo, a escola ou a professora pode fazer assim, ele pode exercer esse direito? A escola tem que se posicionar, chamar a família? Sim. Na verdade, quando o aluno pratica um ato indisciplinar grave ou até um ato infracional, o que é ato infracional? É bater mesmo no professor. Em Curitiba, nós já tivemos casos de alunos que bateram nos professores. Quando acontece isso, o que o professor pode fazer? Ele vai procurar a orientação, a escola vai chamar o pai, claro, ainda nessa relação pedagógica e humana, chama o pai e a mãe, conta o que aconteceu, faz um inquérito administrativo, que outras pessoas chamam de sindicância administrativa, mostra os fatos e mostra o direito do professor. Vai haver uma retratação? Que tipo de retratação? Por exemplo, hoje nas escolas nós não podemos mais falar em sanções, nós falamos em medidas socioeducativas. Então, que medida socioeducativa que esse aluno vai ter que cumprir porque ele praticou um delito com o seu professor. Então, qual é a medida socioeducativa? Então, muitos pais acham que uma medida socioeducativa, então, o meu filho está sendo punido. Não, isso está na lei. Nós podemos fazer mas isso. Mas esse nome é uma questão apenas de nome, né? É uma questão de nome, uma questão de nome. Só complementando o que a doutora disse, quando ela fala assim, que ele chega e diz que é o cliente que ele está pagando, ele tem que esquecer que só a mensalidade dele não vai fazer o coletivo, porque a escola é um coletivo social.
E é isso que a gente passa como valor dentro da escola. Sim. Ele diz assim, não, eu pago o seu salário, eu sou o cliente. Mas espera aí, você está dentro de uma coletividade e dentro dessa coletividade se respeita as normas, os professores. Sim, né? sim. Então, se ele diz que o professor é o cliente dele, tem outros pais que dizem, não, essa relação do professor e do aluno existe. O coletivo diz isso. Sim, e o coletivo aprova. E outra coisa que a doutora disse que é muito importante no processo, não só o regimento interno, mas todo o projeto político-pedagógico da escola, porque ela passa valores, né? Foi passado palestras sobre a questão da agressividade, sobre violência. E isso daí implica em questões que a escola está demonstrando que ela já tomou algumas atitudes educativas antes, né? Sim, que a escola hoje em dia se preocupou com isso dentro do seu projeto político-pedagógico. Levou palestrante lá, levou teatro, falou sobre o bullying, né? A escola já preparou essa questão da diversidade. Quando você fala assim, mas eu tenho que trabalhar isso, mas a escola já trabalhou essa diversidade. Na verdade, a escola tem o dever de trabalhar, né? Porque está dentro da LDB toda essa questão. Sim. Então, isso dentro de um processo, quando a escola coloca não só as normas e as leis, mas também coloca o seu projeto político-pedagógico que está trabalhando, né? Que ela também já trabalhou e já se antecedeu essa questão. E aí, quando chega na questão jurídica, e a escola vai ser questionada, olha, nós já trabalhamos isso. Tal dia com os alunos, o coletivo, essa questão. Então, a escola já se posicionou educativamente. Mas isso é muito interessante, mas pensamos numa escola particular, numa escola mais elitizada. Isso. Mas nós temos que perceber que nós temos 80% dos alunos na escola pública, 60% pelo menos nas escolas mais carentes da periferia. Sim, né? claro. Onde esse primeiro nível de informação é muito menor, até dos professores. O acesso aos pais, o acesso aos pais, na verdade, ele não é feito, né? Não existe esse trabalho. Né? Mas como é que faz nessa relação daí, quando a coisa é mais complicada? Como é que você vê, Melissa? Em que sentido, professor? Na escola pública da periferia, onde a violência é um pouco mais exacerbada, tem a questão das drogas. Sim. Como é que a escola pode fazer para ter esses direitos, o professor ter os direitos? Sim. Em uma escola pública, os direitos desses professores... Que são os mesmos, mas o posicionamento que tem que... O posicionamento, na verdade, assim, muitos pais acham que, por ser escola pública, o professor não tem direitos, só deveres. E não é bem assim. Então, eu não sei se eu vou conseguir responder o que você me perguntou, né? Mas os professores, eles possuem os mesmos direitos. O mesmo regimento que existe numa escola particular, existe na pública. Tem que ter. Obrigatoriamente tem que ter na pública. O regimento e o projeto pedagógico, né? Então, esse regimento, esse projeto, o regimento, ele vai normatizar isso daí. Então, se o professor ele é alvo de um ato infracional por parte de um aluno da periferia ou independente, se ele é alvo, independente de ser escola pública ou privada, ele tem seus direitos. Ele é uma pessoa. Então, ele tem respaldo legal pelo Código Civil, Código Penal e o Estatuto da Criança. E é uma questão de posicionamento. E é uma questão de posicionamento. Se posicionar como autoridade. Agora é a questão do professor. O professor tem que tirar esse medo, chegar até a direção, mostrar o que está acontecendo. Se a direção não acolher o pedido dele e não quiser, vamos supor, se a direção não tomar uma providência, o professor pode fazer isso sozinho. Ele pode chegar a uma delegacia, ele pode fazer uma queixa, uma ocorrência policial, e ele vai colocar que aquele aluno praticou um crime contra ele. E quem é que vai ser chamado? Não é a escola, é o pai daquele aluno e vai ser sancionado. O responsável. E aí nós temos que verificar a idade. De 0 a 12, criança, de 12 a 18, adolescente, 12 anos completos. Só que daí, nesse caso, se houver uma ocorrência, um ato infracional, o que é o ato infracional? Uma briga. O aluno bateu no professor. Se uma criança... Riscou o carro do professor. Vamos primeiro na violência mesmo, a física ali. Ele vem e bate no professor. Ele tem 10 anos. Eu vou chamar a polícia? Não. Eu vou chamar os pais, vou fazer um boletim, vou encaminhar os fatos ao conselho tutelar ou ao juizado. Mas agora ele é um adolescente. Ele vem e pratica um crime. Vamos supor que o adolescente, como está acontecendo já em alguns locais, eles levam uma bomba que eles mesmos fizeram, uma bomba caseira. O que eu tenho que fazer? O professor foi alvo, alguém foi alvo? Chamar a polícia. E a polícia é que vai encaminhar os fatos. Não é a escola não tem essa obrigação. A escola chama os pais também, mas a polícia vem e com os pais vai encaminhar esse aluno aqui em Curitiba para o conselho tutelar ou até a patrulha escolar. Aqui nós chamamos a patrulha escolar. Muito bem. Bom,
Nós estamos aqui debatendo um programa sobre a questão da violência escolar e vocês que estão assistindo, vocês podem observar que essa coisa da violência, nós sempre pensamos, é o professor que agrediu meu filho, ou o professor que falou alto com meu filho. Na verdade, isso também não pode. Né? O professor tem que ter posicionamento, ele é uma autoridade e tem que se posicionar como adulto junto a uma criança, uma adolescente, em informação. Agora, ele tem os seus direitos, né? E as crianças e adolescentes também têm os seus direitos. Essa nós vamos voltar à questão do ECA. O ECA não é uma lei ruim. Eu acho que ela foi mal interpretada, nós vamos voltar daqui a pouquinho. Vamos falar sobre isso porque eu acho que nós confundimos o ECA como sendo uma coisa que protege. Não é só isso. Antes de falarmos sobre isso, eu quero falar para vocês do site www.nota10.com.br. Lá você encontra informações de educação do Paraná e do Brasil. Notícias, matérias, cursos, venda de livros. E você pode inclusive se cadastrar no site e receber todos os dias um e-mail das informações atualizadas do Paraná e do Brasil de educação. Educação é um assunto que está mexendo com os nervos de todo mundo fala e nós vamos mudar isso, tenho certeza. Meire, o ECA é um negócio ruim, faz mal para o adolescente, temos que rever algumas coisas do ECA, qual é o problema? Bom, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ele foi colocado em prática no Brasil, não foi feito um trabalho com esse estatuto. Então, aí ele já começou, vamos dizer assim, como sendo permissivo demais. E é isso que eu falei anteriormente. Os pais acham que o estatuto dá só direitos. Ah, não, o professor não pode gritar, o professor não pode fazer nada dentro da sala, que o Estatuto da Criança e do Adolescente me protege. Não é bem assim. O estatuto, ele foi uma lei, sim. Ele é uma lei que veio favorecer a educação, inclusive a escola. O que acontece é que o estatuto tem que ser trabalhado. Os pais têm que ter ciência do que está escrito no estatuto. Eles não têm ciência. Quem é que dá ciência aos pais é a mídia. A mídia fala o que diz o estatuto, mas não é bem assim. O estatuto tem muitos pontos que favorece... Só pega os direitos, né, só doutora? Pega os direitos. Eles leem só os direitos. Quando você vai discutir... Não, eles nem leem, falam os direitos. Falam os direitos. Os que convém. E aí eu volto, faço um gancho naquela questão anterior que a senhora apresentou de registrar os fatos. Por quê? Aí talvez a pedagoga terapêutica aqui complete melhor para mim, né? Que o adolescente, quando chega em casa, a criança, ele vai contar uma outra história, né? A versão dele. Aí o pai vai chegar com o estatuto lá, é direito. Aí quando você pega o registro dos fatos, o que aconteceu, as testemunhas, o que aconteceu, né? Aí você tem tudo registrado. Ó, o seu filho contou uma história em casa, né? E aí o que nós temos registrado, isso é importante que a escola registre os fatos, né? Porque vai haver a concepção do adolescente e da criança, né? O que ela vai contar? Talvez aí... na verdade, como diz o direito, né, Meire, só vale o que está escrito, né? Na verdade, no direito, as palavras voam, só vale o que está escrito. Então, esse registro que a escola faz vai comprovar o trabalho da escola. Agora, o que o pai tem que ter ciência é que a escola registra tudo. Ela deve registrar. Ela deve registrar tudo o que acontece. Mas uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, que tem filhos assim, pequenos, né? 6, 7 anos, né? Se ele apronta, será que eu podia dar uma cintadinha nele? Pode. Quem podia dar uma cintadinha? O pai. O pai dá uma cintadinha nele? Dá uma chineladinha, vale isso? Olha, na verdade, nós vamos entrar daí numa seara já familiar, né? Que eu não... Como advogada, eu diria que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que os pais não podem praticar maus tratos com seu filho. Agora, o que é maltrato para o professor que é psicólogo? O que é maltrato? Maltrato é dar uma chineladinha? Maltrato é dar um murro no rosto da criança? Espancar a criança? Espancar a criança. Aí é que está a grande diferença. O Estatuto não diz o que é um maltrato. Hoje... A psicóloga aqui acho que pode nos ajudar, mas eu tenho a impressão que nessa discussão do ECA, e é uma coisa que eu tenho sempre falado, que o ECA entrou numa fase na nossa história em que tinha a tal da psicologia, tudo traumatizava, né? A tal da... nada podia. Então, as duas coisas juntas fizeram com que houvesse uma exacerbação dos direitos. Nada pode. Nada pode, né? Nem os pais podem. Então, assim... Isso, os pais estão perdidos, né? Os pais estão perdidos. Por isso que eu perguntei diretamente. E quando você pergunta na TV assim, mas se eu der uma chinelada no meu filho, eu posso ser chamado à polícia? Não.
Não. Claro que não. Não. Depende do que é. Depende. Você não pode deixar o seu filho todo marcado de chinela, Quantas né? chineladas você deu, né? Então, veja o seguinte, duas? citamos aí a questão do trauma, essa questão que foi exacerbada, né? Eu sempre digo assim, traumatizados estão as crianças do Iraque, que cai bomba lá na cabeça deles, né? O educador, ele faz a correção, né? É isso que os pais têm que diferenciar, que tem que ser o fiel da balança. Ah, mas aí aquela questão que nós voltamos anteriormente, né? Ah, mas o professor me humilhou perante a turma. Não, o professor simplesmente chamou a atenção educativamente. Quando está registrado lá que o professor disse, ó, mais rispidamente, né? Olha, você tem que fazer a lição, senão você vai... Né? Aí vem a questão que a gente está questionando, que é comparativamente a palmada. O professor, como educador, fez uma correção educativa. E a gente muitas vezes vê o pai, psicólogo, mas o professor traumatizou o meu filho. Mas espera aí, né? Vamos colocar o fiel da balança aqui nessa questão. Se a gente for falar de sentimentos, a gente pode pensar que a criança, quando nasce, ela tem uma noção de sentimento primitiva. Vamos pensar assim, ela tem uma noção selvagem do sentir. Então, se ela tem uma noção selvagem do sentir, ela tem que ser civilizada, né? E essa civilização dos sentimentos dela, quem vai promover é o adulto, né? Eu diria assim, numa escala que seria 50% da responsabilidade da família, 50% da responsabilidade da escola, né? A escola, principalmente nos aspectos das relações sociais. O que ajuda a civilizar, a humanizar essa pessoa? A punição, antigamente, a sanção, até um pouco tempo atrás, as medidas socioeducativas hoje. O que seriam essas medidas socioeducativas que ajudam a civilizar? Se elas forem correspondentes ao ato. Então, o que deixa as pessoas muito confusas hoje na hora de... Posso dar uma palmada ou não posso? Por exemplo, ele derrubou um copo de Coca-Cola quando estava assistindo televisão. E você falou, não pode ver televisão tomando Coca-Cola, não pode ver televisão tomando Coca-Cola. E ele está lá, senta, toma Coca-Cola e derruba o copo de Coca-Cola. Ele está desobedecendo. Desobedecendo, então, a norma daquela casa, embora ela tenha sido explícita. Então, você deixa ele um mês sem ver televisão, não é uma punição, uma sanção ou uma medida socioeducativa correspondente ao ato que ele cometeu. Agora, dá um pano para ele, limpar a mancha que ele causou no sofá por causa da Coca. É uma atitude que, no momento em que ele estiver limpando, ele está refletindo sobre o que ele fez. Isso é uma medida socioeducativa. Isso é uma medida que o faz pensar sobre a ação. Então, na verdade, a indisciplina hoje ela está muito crescente, porque as sanções ou as medidas, como quiserem chamá-las, não estão correspondentes às ações. E às vezes são desproporcionais. Desproporcionais, incoerentes, sim, né? Mas eu já acho que a indisciplina está aumentando porque está havendo o que a gente chama, né, de terceirização da educação. Isso. Ou seja, o pai trabalha fora, a mãe trabalha fora, passa o dever de educar para a escola. Para babá. Para babá, para o empregado, para a escola, para a avó. avó. E a escola tem o dever de educar. Só que quando a escola quer educar, colocar regras, o pai diz, não, peraí, você está constrangendo meu filho. Olha, nós vamos até amanhã aqui, mas não vai dar. Nosso tempo está esgotado. E eu acho que fica muito claro, a questão da violência na escola é uma questão séria. E eu tenho dito em muitos momentos que eu tenho oportunidade, e vou dizer aqui para vocês, nós, seres humanos adultos, perdemos bastante o papel nosso na sociedade. Com certeza. E isso leva a essa situação toda, porque os adultos hoje não estão mais a fim de preparar a próxima geração. Pense nisso, você que está em casa. O nosso tempo esgotou. Meire, muito obrigado pela sua presença aqui, e nossos convidados, o professor João, a Ana, e você que está em casa. Muito obrigado pela audiência. Até domingo que vem. Até lá.